Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Podemos assentar, para vocês ficarem acomodados. Eu quero já de antemão eu saúdo o pastor da igreja. Opa, foi nada não. O pastor Lindomar, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo, sua família, né? E interessante que no dia que ocorreu o acidente, nós estávamos indo para o local do acidente e Deus, né, nos usou para falar com o pastor. Eu falei, pastor, Deus não te levou ainda, né? Porque Deus tem uma grande obra ainda e muitas almas vão ser salvas através da vida do Senhor. E eu lembro que, pastor, a glória de Deus envolveu a gente no carro ali. Eu, o senhor pastor Marcelo, seu genro, né? Que nos buscou, quero agradecer ele. Ele foi dar o discipulado, mas agradecer ele já. E a glória de Deus nos envolveu no carro. E o pastor Lindomar começou a falar em mistérios, né? Começou a chorar. Foi uma coisa extraordinária, eu fui muito edificado. E eu fiquei sabendo através do seu genro, que depois vocês voltaram da viagem, né? Nasceu a igreja lá na Espanha, né? Então, eu creio que muitas almas vão ser salvas através deste homem de Deus e através dessa igreja que é apacentada e cuidada por ele. Aleluia. Meus amados irmãos, ministrar pela primeira vez aqui, conhecer os irmãos, é uma alegria muito grande, um privilégio muito grande, e nós vamos, conforme o Espírito Santo for nos dando aqui a palavra, nós vamos ministrando a igreja. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 9, apenas o verso 9. Eu vi uma palavra aqui do pastor, observei a igreja, o andamento do culto, a liturgia, observei o carinho do pastor com os irmãos presentes aqui no templo e com os irmãos presentes pelas redes sociais, os irmãos que estão na sua casa, às vezes viajando ou em algum lugar, mas estão assistindo, ouvindo. Que a paz de Deus esteja sobre o seu coração. E tem um pastor que cuida das ovelhas aqui. Linda organização, o louvor. Estão de parabéns, irmãos. A organização, ela é tudo, né? Eu observei a questão na hora do louvor. Até as irmãs que estão nas gabines ali, ó, lá na galeria, adorando, levantando as mãos. Eu falo, coisa linda, né? A igreja é o que o pastor é. Se o pastor é fogo puro, a igreja é fogo puro. Se o pastor, né, é meio desanimado, a igreja é desanimada. Se o pastor é missionário, a igreja é missionária. Aleluia. Glória a Deus. Tem missionário aqui nessa manhã? Glória a Deus. E o pastor falando sobre a questão de irmãos que querem ir para o campo missionário, mas não querem renunciar. Então, nessa manhã, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Mateus 9:9 está registrado assim a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Algumas traduções é Levi, é o mesmo homem. E disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse privilégio de estar aqui neste altar e sentir Tua presença, Senhor, neste altar. A Tua presença nesta igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor da igreja, deste homem de Deus que tem cuidado do rebanho que o Senhor confiou. Ó Deus, o Senhor conservou com vida. O milagre nós contemplamos quando vimos aquela caminhonete totalmente. Senhor, deu perca total. Mas os teus servos foram guardados e protegidos pela tua poderosa mão. Ó Deus, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Que possamos ser um canal de bênção para esta igreja. Senhor, somos só o instrumento.
mas é o Senhor quem usa, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo, é o Senhor quem salva. E nesta manhã, Senhor, faça isso por bondade e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito maravilhosa, diante de uma palavra muito rica. A Bíblia Sagrada registra que o Senhor Jesus passa na colheitaria ali, onde Mateus ou Levi está coletando os impostos, onde ele trabalhava, na alfândega. E Jesus olha para aquele homem e diz: segue-me. Jesus só disse isso para ele: olha, segue-me. Interessante que nós queremos formar os nossos filhos para serem médicos, serem advogados, para serem engenheiros. Não é pecado, não há nenhum problema nisso. Eu estou no 6º ano, no 6º semestre de Direito. Não tem problema, sou formado, tenho algumas formações, não vejo pecado nisso. Mas a prioridade, ela não pode ser deixada de lado. Nós formamos os nossos filhos e estamos preocupados se eles estarão, no mercado, na mídia, se eles galgarão algumas posições, mas esquecemos de preparar e formar os nossos filhos para atenderem ao chamado do Senhor Jesus, para serem missionários. A Bíblia diz que este homem está aqui trabalhando. Jesus chega e diz para ele assim: ó, segue-me. Jesus só diz isso para ele. E a Bíblia registra que este homem levantou e seguiu Jesus. Ele se levanta e ele segue Jesus. Ou seja, ele ouve o chamado, ele ouve a convocação, e no mesmo instante, ele não hesita, ele não pensa, ele não vai titubear em dois pensamentos, ele não vai ter dúvidas, ele não vai perguntar: o senhor garante o quê? Eu vou ganhar quanto? Vou ser separado ao quê? Qual a minha posição? Qual a minha recompensa? Ele não pergunta nada. O que eu acho lindo em Mateus é que ele se levanta, ele toma atitude, se levanta e segue a Jesus. Aleluia. É impossível você fazer missões se você não renunciar aos seus próprios desejos. É impossível você atender o chamado se você não olhar para a cruz de Cristo. É impossível você se levantar, tomar uma atitude e seguir Jesus, senão pelo Espírito Santo. Muitas pessoas até dizem: pastor Lindomar, eu tenho tanto desejo de fazer missões, mas você não tem atitude, você não contribui, você não intercede, você tem uma vocação, um chamado, mas você não vai. Existem 4 formas de fazer missões: uma é intercedendo, a outra é contribuindo, a outra é sendo enviado para o campo missionário, e a quarta é, aprendi com o secretário de Missões Nacional, Isaías Negrão, é não atrapalhando. Quem pode dar glória a Deus aí? A Bíblia registra que Jesus chama Mateus para fazer parte da grande comissão. E a grande comissão está registrada em Marcos 16:15. Jesus vai dizer para os seus discípulos: ide por todo mundo. Jesus não está pedindo, porque Ele é Senhor. Ele está dando uma ordem. Aqui é uma ordem. Ele está dizendo: ide. Ele está dando uma ordem para os seus discípulos. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele manda, nós obedecemos, aleluia. E quando Ele dá esta ordem imperativa, ide por todo mundo, essa linguagem figurada aqui do mundo fala da humanidade,
fala dos homens, das pessoas perdidas. Eu fui enviado por Anápolis para a cidade de Irecê, no estado da Bahia, no sertão. E chegando lá, eu cheguei de madrugada. Quando eu cheguei de madrugada lá, eu olhei, né? O caminhoneiro também não conhecia a cidade, ele levou para o lugar mais feio da cidade, né? Eu falei, meu Deus, né? De madrugada eu falei, eu vim para o fim do mundo. Mas não era, uma cidade bela, uma cidade boa, né? Promissora. Ali é o eixo, envolve ali algumas cidades circunvizinhas. Mas, irmãos, eu estive em alguns lugares ali que não tem uma igreja. No Brasil, não tem uma igreja nem católica nem evangélica. Nós percorremos ali, irmãos, aproximadamente a região abrange 500 mil pessoas. E começamos a visitar, fazer os trabalhos. Você vê muitos lugares, tem lugares bons, né? Mas tem lugares também carentes. Tem pessoas bem de vida, mas tem muitas pessoas, né, que vivem à mercê da sorte. E você costuma encontrar ali muitas pessoas que precisam, de fato, de serem assistidas pela igreja. E nós, quando chegamos ali, Deus nos deu a estratégia de mapear a cidade e cercar a cidade com pontos de pregação. E a primeira congregação que nós construímos ali, com muito trabalho, com muito esforço, foi numa congregação no bairro Vila Esperança. Eu fui visitar um irmão, e este irmão, né, ele até então estava até dormindo, eu acordei ele 10h30 da noite, porque fomos ali dar assistência para esta família. Quando eu pisei o pé na garagem, a gente fala ali, né, na garagem, né, que é uma área da casa dele, era um bairro ainda chão batido, né, casas simples. Quando pisamos ali, o Espírito Santo me disse, aqui é uma igreja. Aleluia! Quem crê que o Espírito Santo ainda fala? E quando pisamos o pé, o Espírito Santo disse, aqui é uma igreja. E nós abrimos o ponto de pregação na garagem, ou seja, na área do irmão ali. Lotou de gente, os visitantes. A primeira cruzada que nós realizamos ali, 17 almas renderam aos pés do Senhor Jesus. Com 2 meses que estávamos ali, em frente, nós não sabíamos. Era um ponto de drogas e práticas de pedofilia. Nós não sabíamos. Mas, com 2 meses, começamos a orar. Quando descobrimos, começamos a orar. E pedindo a Deus, aquele ponto ali, era pequenininho. Cabia 20 pessoas. Mas nós começamos a orar. A pessoa que era dona dali, e as pessoas que praticavam o ato, fecharam. Quando fecharam, nós fomos lá e alugamos o pontinho pequenininho. Quente, um calor terrível, né? Era baixinho. Mas, dali, irmãos, compramos o terreno da frente, que era um terreno de uma mulher que morava próximo ali. Compramos aquele terreno e construímos, irmãos, a Assembleia de Deus ali naquele lugar, que era um ponto, irmãos, que servia de drogas, de pedofilias, de práticas mundanas. Hoje é uma casa para glorificar e adorar o nome do Senhor, porque Deus faz a obra. Jesus está dando uma ordem, ide. E quando Cristo dá esta ordem, Ele não vai especificar uma faixa etária, nem uma classe. Porque a responsabilidade não é só do pastor, é de quem foi alcançado pela graça. A responsabilidade, o chamado, a vocação, é da igreja, dos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A responsabilidade é de todos aqueles que nasceram de novo, é uma nova criatura. Cristo não está dizendo assim, ó, ide pastores, ide obreiros, presbíteros, evangelistas, ide diaconisas. Não, Ele está dando uma ordem imperativa para todos. Ele está dizendo, jovens, crianças, adolescentes, anciões, irmãs, ide por todo mundo. As almas estão clamando e eu conto com vocês. Aleluia! Quando Cristo dá esta ordem imperativa, aleluia, para a propagação do Evangelho, para a anunciação do Evangelho, para nós levarmos a boa nova. E é interessante, e eu vou dizer algo aqui, que talvez você nunca ouviu, mas é uma verdade. Se você não tem o desejo de ganhar uma alma, eu estou dizendo uma, eu não estou falando 2, 3, 4, 5. Se você não tem desejo de ganhar uma alma, é sinal que você nunca nasceu de novo.
Porque quem foi alcançado pela graça, porque é Cristo quem nos acha, não é nós quem achamos Cristo. Alguém fala assim, eu achei Jesus. Ele não está perdido. O perdido somos nós. Foi Ele que nos achou, nos trouxe para o seu aprisco, nos fez ovelha do seu pastoreio, aleluia, nos perdoou, nos limpou, nos lavou, nos encheu do seu Espírito Santo e nos deu uma ordem e disse: ide e pregai o Evangelho. Aleluia. Quando Ele dá esta ordem imperativa de pregar o Evangelho por todo mundo, Ele vai deixar as diretrizes, as orientações, Atos 1:8, e recebereis poder, virtude, dínamos, aleluia, para você ser testemunha. Testemunha do quê? Do que Ele fez na sua vida. Se eu perguntasse aqui nessa manhã quantas pessoas eram pessoas que viviam no pecado, ébrios, drogados, viciados, muitos levantariam a mão. Então você hoje é testemunha do que Ele fez na sua vida. Aleluia. E Ele disse: você vai pregar em Jerusalém. Está falando de casa, de família. Alguém pode chegar para o pastor Lindomar: pastor, me envia para a Europa. Mas se você não ganhou sua família, você está pulando degraus. Pregue primeiro para a sua família. Anuncie Jesus para a sua família. Ganhe seus pais, ganhe seus filhos, ganhe seus irmãos, ganhe a tua família, porque ali vai começar a tua chamada. Quando eu me converti, somos 7 irmãos. Deus mandou Adão e Eva povoar a terra. Meu pai entendeu que era ele e minha mãe. Somos 7 irmãos. Quando me converti, era proibido de ouvir hino dentro da minha casa. Minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe não deixava ouvir hino na minha casa. Meu pai viajava trabalhando, e eu ia ouvir os hinos muitas vezes na casa de um vizinho, um colega meu. E eu chorava, porque eu queria ser crente. A graça me alcançou, me impactou. E eu chorava querendo ser crente, ainda adolescente, 14 anos. E pedindo a Deus, que eu não viesse se desviar da igreja, porque o fogo, a chama do Espírito Santo, tinha me envolvido. E eu ia para a casa do vizinho, e eu dizia: olha, deixa eu ouvir os hinos aqui no teu quarto. Aí ele disse: rapaz, tu não pode não, minha mãe disse que eu sou médium. Eu nem sabia o que era médium. Eu sabia lá, ele disse: não, é porque minha mãe disse que eu tenho um espírito aí. Eu não entendia, não compreendia, novo convertido. Mas eu dizia: não, deixa eu só escutar um hino aqui. E eu ouvia os hinos ali. E eu chorava, querendo ser crente. Ia para a casa de uma irmã da Assembleia de Deus, escutar um hino. Ela tinha um filho deficiente ali. Ela deixava ouvir os hinos ali. Lutei para ser crente, não foi fácil. E anos, muitos anos depois, mais de 20 anos, eu encontrei esse colega nas redes sociais. E ele disse: Irian, hoje eu sou crente. Eu evangelizei aquele rapaz, sem saber, pastor Lindomar. Foi uma coisa extraordinária. Ele era espírita e hoje ele glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque a ordem é pregar, mas é Ele quem salva. Você prega, Ele salva. Você prega, Ele cura. Você prega, Ele liberta. Você prega e Ele faz a obra. Aleluia. O Espírito Santo nessa manhã vai mudar o teu conceito, vai mudar muitas coisas na tua vida. Você tem a ordem, vai pregar, vai anunciar, mas comece na tua casa. Aleluia. E aí Jesus foi salvando. Salvou minha irmã mais velha, salvou minha irmã mais nova, salvou meu pai, salvou minha mãe, salvou meus 2 cunhados, e Jesus está salvando os meus sobrinhos, tias que nunca foram crentes, lá no Pernambuco. Jesus está salvando. Sabe o que é isso? É o poder da graça, é o poder da mensagem, é o poder do Evangelho, é as boas novas, é a boa notícia que liberta e que salva. Mas comece por Jerusalém. Quando o pastor te convocar para um evangelismo, não arrume desculpa. Eu tenho um casamento para ir, meu jumentinho caiu no buraco. E Jesus vai dizer: vai tirar o jumentinho do buraco. A obra de Deus não espera. Deus tem pressa. Eu vou repetir: Deus tem pressa. Eu vou repetir: Deus tem
pressa na obra missionária. A obra missionária é prioridade. A obra missionária não precisa arrumar desculpa. Se você não fizer, Deus vai pegar um ébrio lá no mundo, um drogado, vai trazer ele para cá, vai salvar ele, vai dar um banho com o sangue de Jesus, vai batizar com o Espírito Santo. E se você não for, Deus vai enviar essa pessoa, mas a obra de Deus não vai parar. Aleluia. E o Senhor vai dizer: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Comece na sua família, depois Judeia, os vizinhos, Samaria, os inimigos, e depois você vai até os confins da terra, como esta igreja está fazendo. Como esta igreja está, irmãos, aleluia, obedecendo a ordem, pregando a lugares. O pastor Marcelo estava me dizendo, né, a dificuldade que eles passaram, do seu bebê que nasceu, da sua esposa. Mas, irmãos, aleluia, é assim mesmo. Eu estava dizendo, pastor missionário é perseguido, a luta, né, foi acometida aí do Covid, a sua esposa com algumas dificuldades, e a obra lá precisando, né? Quando chegaram lá foi dificuldade também. É assim a obra missionária. Mas eu disse para ele, né, que Deus é fiel, que Deus é na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Quando você levanta como Mateus e segue, quando você tem atitude, quando você obedece, fique tranquilo, Deus vai dar o respaldo, Deus vai sustentar, Deus vai prover, Deus vai trabalhar, porque Ele é dono desta grande obra. Aleluia. É obedecer o chamado, é obedecer o ide por todo mundo. As pessoas estão precisando de uma palavra. Uma certa feita eu estava passando nas ruas de Irecê, e passou uma moça, ela estava aflita, chorando, eu percebi, e o Espírito Santo disse no meu coração: pregue para ela. Eu disse: Deus, eu estou aqui no meio da rua, com esta jovem, o que vão falar de mim? E de repente eu disse: não vou falar de Jesus, não, eu vou embora. E eu fui embora, de longe o Espírito Santo bradou no meu coração: fale do Evangelho para ela. Eu parei, olhei para ela e disse: moça, longe. Ela olhou para trás e disse: moça, Jesus te ama. Ela disse: eu precisava ouvir só esta palavra. Aleluia. Não precisa ser poliglota, não precisa ser acadêmico, não precisa, só precisa uma palavra: Jesus te ama, Jesus te ama. As almas precisam ouvir uma palavra. Eu não sei se você sente a presença do Espírito Santo, mas nessa manhã o Espírito Santo está falando com uma igreja. Uma palavra pode mudar a história de alguém. Aleluia. O pastor Lindomar entendeu que o acidente dele, que quase ceifou a família, era por causa de uma alma. Quando chegamos lá, o homem ia tirar a vida dele, ele ia se suicidar. Disse: pastor, eu vou esquecer esse negócio, porque eu vi que Deus existe, que Deus é fiel. Irmãos, por causa de uma alma. Aleluia. E naquele dia o pastor Lindomar pregou para aquele homem, e ele mudou o seu pensamento. E o Senhor vai dizer: pregai o Evangelho. Cristo está dizendo: pregai o Evangelho. Estão adulterando o Evangelho, estão pregando o piseu do Evangelho, estão politizando o Evangelho, estão querendo macular o Evangelho, mas o Evangelho tem dono. Aleluia. O Senhor, que é dono do Evangelho, Ele não vai deixar. Aleluia. Ele vai agir, Ele vai tratar, Ele vai trabalhar, Ele vai punir, Ele vai disciplinar, Ele vai corrigir. Igrejas, pessoas que estão aí escandalizando o Evangelho, Cristo está dizendo: pregue o Evangelho, não o piseu do Evangelho. Dizem por aí: a igreja está fria. Mentira. A igreja do arrebatamento está viva, está acesa. Aleluia. Dizem por aí: a igreja, né, está
caindo, a igreja está desviando. A igreja do arrebatamento não, ela está no caminho. Jesus Cristo lá na parede, Jesus Cristo é o caminho. Ele não é mais um caminho, ele é o caminho, a verdade. Ele não é mais uma verdade, ele é a verdade absoluta. Ele é a vida, ele não é mais uma vida, ele é a vida eterna. O evangelho não muda, o evangelho é simples, mas é poder de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem glorifica a Deus pelo evangelho, é o evangelho poderoso, que salva, que liberta, que transforma. É o evangelho do Cristo ressurreto, que está aqui nesta manhã na igreja Filadélfia. Pregue o evangelho, mas pregue o evangelho verdadeiro. É o evangelho simples, mas é o evangelho que transforma. Sem demagogia o que eu vou dizer aqui. É impossível alguém entrar aqui e não sentir Deus. É impossível, pastor. Sem demagogia. É impossível alguém entrar aqui e não sentir Deus. Tem muitos lugares que parece um culto fúnebre. Tem muitos lugares que eu vou pregar que parece um cemitério. Tem muitos lugares que eu vou pregar que parece que você está no shopping, você está em algum lugar que as pessoas vão pelo um hobby. Ele vai lá porque acostumou ir, ele vai lá, não, mas aqui eu percebi, você vem porque você sabe que a presença de Deus está neste lugar. Você vem porque você sabe que aqui tem adorador. Você vem porque você sabe que aqui tem pessoas com chama missionária, impactado com missões, pessoas que querem ganhar almas, pessoas que querem ser diferentes, pessoas que ainda querem permanecer com a veste branca e olhem sobre a cabeça, olhem sobre a cabeça e com as vestes brancas. E nessa manhã receba poder, receba graça, receba virtude, seja renovado, fale em línguas, profetize, deixa Deus usar você nesta manhã. Quantos crentes passados com o Espírito Santo, aleluia, vamos entrar na batalha aqui nessa manhã. Levanta a tua mão aí, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Exalte o Senhor, adore o Senhor. Se tu veio para adorar, adora. Se tu tem glória, dá glória. Se tu tem aleluia, dá aleluia. Se tu exalta a Deus, exalta nessa manhã. Deixa o Espírito de Deus te envolver. Nesta manhã, Espírito Santo, levanta missionários, levanta ganhadores de almas. Nesta manhã, Espírito Santo, capacita homens, capacita mulheres, jovens, chama, assim como o Senhor chama Mateus. Levanta e segue o Senhor, aleluias. Mas recebereis poder. Aleluia, é impossível você anunciar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. Evangelho é cristocentro. Aleluia, cristocentro. Cristo tem que ser o centro. É o evangelho cristocêntrico. Cristo é o centro. Os hinos têm que ser cristocêntricos. Tem muitos hinos hoje antropocêntricos. O homem é o centro. O homem é ovacionado. O homem é adorado. Está cheio de do gospel e cheio de pessoas. Mas escute uma coisa nessa manhã. O evangelho que o homem é o centro. Ele quebra, ele trinca, ele fracassa, ele vai sucumbir, ele vai parar, ele vai morrer, ele vai pecar, ele vai adulterar, ele vai desviar. Mas o evangelho que Cristo é o centro, ele está intacto, ele não quebra, ele é perfeito, ele é santo, ele é poderoso, ele é tremendo, ele é justo, ele é verdadeiro. Ele vai te conduzir à presença de Deus. Aleluia, aleluia. E ele vai dizer para os seus discípulos: vão para Jerusalém. E os discípulos vão pregar. É impossível pregar o evangelho sem ser dependente do Espírito Santo. Estou caminhando para o final, o pastor me deu 1 hora. Aleluia. Atos capítulo 1.
vai revelar que eles vão obedecer a ordem do Senhor, porque eles vão voltar para Jerusalém, capítulo 12, aleluia. Atos capítulo 2, a Bíblia vai revelar, Atos dos Apóstolos, deveria ser intitulado Atos do Espírito Santo, porque é impossível os apóstolos realizarem o que realizou sem o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, é o agente que vai convencer. Eu vou dizer algo aqui que Deus me fez lembrar. Tem alguém que fala assim, eu oro 30 anos por fulano não se converteu. Continue orando, porque quem salva não é você, aleluia, quem salva é Ele. Continue orando, quem convence não é você, quem convence é o agente, aleluia, é o Espírito Santo quem vai convencer, aleluia. Eu pastorei uma irmã no estado de São Paulo, a irmã Geni orou por irmão durante 37 anos, ela, irmãos, partiu para o Senhor há 3 anos atrás, complicações respiratórias na saúde, mas, irmãos, ela morreu, partiu com o Senhor, mas ela viu seu esposo aceitar a Jesus como Salvador, aleluia. E agora o ano passado ele desceu as águas batismais, ela não estava aqui, mas a semente da oração dela, da pregação dela, do testemunho dela, da vida dela, mudou a vida do seu esposo, e ele vai ter um encontro com ela também, na mansão celestial, aleluia. Atos capítulo 2 vai revelar, que eles são cheios do Espírito Santo, a igreja que conhece a passagem bíblica, existe ali, irmãos, um impacto, e a igreja começa então, a pregar o Evangelho, a cumprir a grande comissão. Atos capítulo 3, aleluia. Pedro, que era sanguíneo, que era nervoso, que era brabo, que dizia que fazia, mas não fazia, né, que dava uma de macho, que cortou a orelha de Malco, né, que negou Jesus. Pedro que era afoito, Pedro agora está totalmente diferente, porque Pedro agora não anda segundo os seus conceitos, segundo o seu pensamento, segundo os seus desejos. Pedro agora anda na direção do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito Santo, e um homem cheio do Espírito Santo, e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não faz o que ele quer, ele não vai para onde ele quer, ele faz o que Deus manda, ele vai aonde Deus ordena. Um homem cheio do Espírito Santo é diferente. Atos capítulo 3, agora é outro Pedro e João, juntos, fala de koinonia. A palavra koinonia tem 2 significados de aplicação. Existe pessoas que ele tem amizade entre os irmãos, ele é amigo dos irmãos, ele é uma pessoa legal, um cara gente boa, mas ele não é amigo de Deus, ele não tem koinonia com Deus, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem amizade com Deus, ele não fala com Deus, ele não manda com Deus. A koinonia tem que ser primeiramente de cima para baixo. Você tem que andar com Deus, ter comunhão com Deus, falar com Deus, ouvir Deus, obedecer Deus. Aí você precisa cultivar essa koinonia com os irmãos aqui de baixo, andar com os irmãos, ser amigo dos irmãos, ser parceiro dos irmãos, ajudar os irmãos. Sabe por quê? Quando você tem comunhão com Deus e comunhão com o próximo, a palavra de Deus é testemunha na tua vida. Aleluia, aleluia. Eles estavam juntos, subia ao templo a hora nona, 3 horas da tarde, às 15 horas, eles subiam a hora nona, e era trazido, ou seja, alguém se compadeceu, aleluia, deste varão, que era levado, era trazido, ou seja, os homens levavam ele ao templo, à porta formosa. Esse homem era coxo desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele já nasceu com essa anomalia, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aleluia. Eu aprendo uma coisa interessante aqui, esse homem dependia de alguém para levá-lo, ou seja, esse homem era levado para pedir esmola. É assim mesmo, irmão, muitas vezes os homens vão só nos ajudar para pedir esmola, porque a ajuda humana é limitada, mas a ajuda de Deus não. Aleluia. Deus não vai te levar para ser humilhado, Deus vai te levar, se você for humilhado, Ele vai te exaltar, se você for abatido, Ele vai te fortalecer. Se você entrou aqui fraco, você vai sair forte, se entrou enfermo, vai sair curado, se entrou
morto espiritualmente, receba a vida, porque o Senhor da obra está aqui nesta manhã. Ele era levado pelos homens, as ajudas humanas são limitadas. Aleluia, este homem era coxo, ele era dependente dos homens. Aleluia, essa anomalia levava ele a ser dependente. Eles vão para o Templo Formosa. O Templo Formosa, a Porta Formosa, melhor dizendo, tinha 25 metros de altura. Ou seja, significava algo que floresce abundantemente na estação certa. Aquele homem estava ali, mas Deus tinha um dia marcado para ele. Aleluia, vem chegando 2 homens, mas esses 2 homens não são homens normais, porque o homem cheio do Espírito Santo, ele é diferente, ele causa impacto, ele muda o ambiente. Aonde ele chega, quem está falando coisa errada, para de falar, porque ele respeita a autoridade do homem de Deus que está chegando ali, a mulher de Deus que está chegando ali, com os lábios puros, com as mãos limpas e o coração puro. Crente tem que ter mão limpa e coração puro. Aleluia, quem vai habitar na casa do Senhor, aquele que tem mão limpa, ali coração puro e lábios que não falam enganosamente. Esses homens chegam lá, e quando eles chegam, aquele homem costumeiramente dependia dos homens, precisava dos homens, vivia de esmola dos homens, pediu algo, e ele vai dizer: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho, levante e anda, levante e anda, levante e anda, em nome de Jesus Cristo. As igrejas, muitas hoje, têm prata, têm ouro, são belas, mas acabou, levante e anda. Mas eu creio que aqui ainda existe homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que as pessoas entram doentes, mas saem curadas para a glória do nome de Deus. Quem crê que Jesus ainda cura, levante a tua mão e diga: Jesus cura, diga: Jesus cura, diga: Jesus cura, diga: Jesus cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, porque Ele é fiel. Aleluia. E a palavra formosa diz algo importante. Aquele homem esperava algo que floresce abundantemente na estação certa. Quando ele chegar ali, aquele homem não esperava. Aleluia, mas a estação, o tempo certo, a hora certa de florescer chegou. Aleluia, dessa manhã, a hora de florescer chegou para a tua vida. Aleluia, o tempo de Deus chegou para a tua vida. A hora de Deus chegou para a tua vida. Quantas pessoas muitas vezes vê alguém sendo humilhado, dependendo dos homens, mas fica tranquilo, o tempo de Deus, a hora de Deus chega, uma hora chega, o Kairos de Deus chega, e nessa manhã Deus tem vitória, Deus tem milagre, Deus tem graça, Deus tem poder, Deus tem chamada, Deus tem vocação. Nessa manhã Deus tem algo para a tua vida. Se você está entendendo, aleluia, a tua comunhão, o teu mistério entre você e Deus, a tua chamada entre você e Deus, levanta, como Mateus fez, levanta e segue, levanta e atende, levanta e obedece, levanta e vai, levanta e diz: pastor, Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus usou alguém, pastor, eu quero fazer missões, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero ir, eu quero fazer algo pela obra de Deus. Faça algo pela obra de Deus. Fique de pé. Aleluia. E esses homens, por favor, irmão, queria um lencinho aqui. Esses homens, um papel para me limpar aqui. Aleluia, antes de entregar o microfone. Esses homens começaram a anunciar o evangelho com intrepidez. Mas era pregar o evangelho com convicção. Tem que falar assim: ei, Jesus te ama, mas sabe um Jesus te ama com dúvida? Ei, Jesus cura, mas um cura com dúvida? Não. Quem tem experiência, fala com convicção. Jesus cura. Aleluia. Eu sou prova viva que Jesus cura. Nós chegamos, obrigado meu querido. Nós chegamos na casa de um homem. Este homem, ele estava com uma lepra que queimava o seu corpo. E recebemos a notícia que ele nos pediu para ir à casa dele. Reunimos alguns obreiros e fomos na casa desse homem, uma casa simples, um homem muito simples. Chegamos lá, ele estava com um colchão no chão, as portas tudo abertas, ventiladores ligados sobre ele, e ele sozinho. Quando a gente chegou, batemos palma, né? Ou de casa, né? Nordestino é assim, né? Ou de casa. Quando batemos ali, aquele homem disse: pode entrar, né? A voz, pode entrar, estava tudo aberto. Quando chegamos ali, começamos a conversar com ele, vimos a situação dele, só de roupa íntima. Aquela condição, levei alguns obreiros comigo, e nós ficamos um pouco de longe, né? A primeira imagem ali, a gente, né?
Aí ele disse, não, pode encostar. Não é contagiante não, essa aqui não. Pode encostar. E a gente encostou ali, irmãos, chegamos próximo a ele. E ele começou a conversar, olha, minha esposa me abandonou, meus filhos me abandonou, estou sozinho. E tudo fica aberto aí. E é 24 horas o ventilador ligado. Porque aquela lepra que queima, que arde. O corpo inteiro estava todo manchado. E ali eu me aproximei dele, tive convicção, peguei o óleo, ungi ele, falei, o senhor crê que Jesus Cristo cura? Ele disse, eu creio. E ele começou a chorar, e nós oramos por ele, irmãos. E Jesus Cristo curou aquele homem de lepra. Aleluia! Isso é um dos muitos. Quando você vai para o campo missionário, eu vou completar 10 anos na Bahia. Quando você vai para o campo missionário, você vive experiências que você nunca viveu. Você aprende a depender de Deus como você nunca dependeu. É você e Deus. E Deus faz umas coisas que você fala assim, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Somente Deus pode fazer. Mas enquanto você está na zona de conforto, está tudo bem com saúde, está todo mundo estudando, aquela zona de conforto, irmãos, nós muitas vezes precisamos receber um chacoalhão. Essa pandemia, não creio que foi Deus quem trouxe, mas Deus permitiu, porque deu um chacoalhão na igreja. A igreja estava entrando, irmãos, muitas pessoas pelo caminho da idolatria, pelo caminho do conformismo, do comodismo. Jeová disse, eu vou balançar um pouquinho aí, para ver se você acorda. Ei, eu tenho pressa na obra missionária. Aleluia. E aquele homem foi curado para a glória de Deus. Muitas pessoas, irmãos, foram alcançadas pelo Evangelho. Muitos obreiros já formamos no campo missionários, oriundos, filhos da terra. Muitos filhos cresceram, casamentos realizamos. Pessoas, irmãos, casamentos comunitários, pessoas que viviam, irmãos, com a vida, vivendo simplesmente por viver, como a gente chama no Nordeste, amaziado, que é a união estável. Mas ali nós organizamos, e hoje estão casados, são obreiros. O último testemunho que eu vou contar para você, do irmão Gideão. Gideão era dono da boca, e eles passavam armados em frente à nossa igreja, no bairro de São Francisco. O bairro era tão terrível, que chamava Malvina, de tanta morte. Dormia 20 e acordava 5. E eles passavam armados, e o presbítero Jacques sempre cumprimentava eles, pregava para eles, anunciava o evangelho para eles. Aí compramos uma casinha, irmãos, para fazer os cultos. Saudoso pastor Baltazar Pedro Carrias estava pregando lá, e de repente começou um tiroteio. O pastor Baltazar aqui do Goiás correu, se escondeu. Falei, calma pastor, fica tranquilo, com os crentes aqui eles não mexem não, eles não tocam nos crentes não, eles respeitam os crentes. E o irmão Gideão, sempre passando por ali, um dia Gideão entra na igreja, entrou com alguns capangas dele ali, irmão, e ele levantou a mão, aceitou Jesus, hoje é porteiro da igreja, lá na Bahia, é porteiro, sabe por quê? O evangelho verdadeiro transforma almas, transforma vidas, o evangelho verdadeiro muda a história de um homem e de uma mulher, aleluia. Quantos creem no poder do evangelho, levante a tua mão aí, a banda, me ajude aqui a banda, aleluia. Cadê o tecladista, se tiver um tecladista aí, se tiver aquela irmã da voz abençoada aqui, que sola aqui, ó, aleluia, um tecladista aí, me ajude, aleluia. Nessa manhã eu quero orar por você, mas eu só quero orar para 3 classes aqui. Quem quer contribuir com missões, você vai procurar o pastor, depois desse dia, você, pastor, eu não era contribuinte, mas hoje eu quero ser um parceiro missionário desta grande obra. Eu quero orar por você. Essa primeira classe que vai contribuir, vem à frente. Vem aqui à frente. Os que vão contribuir, depois eu falo a próxima classe. Quem vai contribuir com missões, que você não é contribuinte ainda, que você não contribui. Se tem alguém aqui, que você vai dizer, não pastor, eu vou procurar pastor Lindomar, pastor, eu quero ser contribuinte a partir de hoje. Eu quero ser parceiro, quero estar ombro a ombro com o Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã? Aleluia. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vocês podem vir aqui à frente? Aleluia. Ah, tá por causa do Covid. É verdade. Mas levante a mão então. Levante a mão só. Obrigado, pastor, pela sua orientação. Eu estava esquecendo até do Covid, da pandemia. Eu quero orar por outra classe que vai interceder. Você talvez só ora por você. Deus me dá isso, Deus está faltando isso, Deus eu quero isso. E você esquece. Comece, eu vou lhe ensinar um princípio. Comece a orar pelos outros, esqueça você.
você vai ver que sua oração vai mudar. Você vai sentir a presença de Deus com mais, aleluia, algo mais presente, não aquele algo distante, porque você está intercedendo. Aí eu não sei orar. Comece a lembrar dos irmãos que estão na África, na Ásia, na Europa. Comece a lembrar. E você vai ter tanto argumento, você vai passar 5 horas orando e você vai dizer, meu Deus, 5 horas orei. E você não vai perceber. E a terceira classe que eu quero orar é por aquelas pessoas que querem atender o chamado de ganhar almas. Aleluia. Levante sua mão. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Nós vamos orar. Enquanto o tecladista aqui está fazendo esse fundo musical, eu quero orar por você. Deus, nessa manhã, Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, que ouviram a tua palavra. É por causa da tua palavra. A tua palavra é alimento para quem está faminto, Senhor. A tua palavra é água para quem está sedento, Senhor. A tua palavra é vida para quem está morto, Senhor. A tua palavra é refrigério para quem está aflito. A tua palavra é força para quem está fraco, Senhor. E nesta manhã a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada aqui nesta igreja. Senhor, levanta missionários que atendam o chamado, que se coloque de pé e siga. Aleluia. Nesta manhã, Senhor, levanta intercessores, pessoas que vão clamar mais, que vão interceder mais, que vão chorar mais, que vão gemer pelas almas que estão perecendo e morrendo sem salvação. Senhor, nesta manhã, levanta parceiros missionários, para, Senhor, ajudar nas mãos cansadas do líder, que muitas vezes cansa como ser humano. Levanta parceiros que vão dizer, pastor, eu quero ajudar esta obra, eu quero ser cooperador, eu quero ser contribuinte, eu quero fazer parte dessa história, eu quero ser um missionário. Levanta nesta manhã, Deus, homens e mulheres comprometidos com teu reino, homens e mulheres que se esvaziem das suas vaidades, homens e mulheres que se esvaziem do seu egoísmo, homens e mulheres que renunciem às suas vontades, os seus desejos, para ganhar uma alma para o Senhor. Aleluias. Ó Deus, nesta manhã eu faço esta oração, Senhor, que o Senhor visite os missionários desta igreja, que o Senhor visite as suas famílias, porque não é só o financeiro, mas é o emocional também. Eles têm família, são seres humanos. Visite, Senhor, a família dos missionários. Dê respaldo, sustento, amparo, Senhor, psicologicamente, emocionalmente, Senhor, e financeiramente. Eu creio que a igreja, Senhor, tem dado suporte, ó Deus, e vai continuar. Supre as necessidades, ó Deus, da Secretaria de Missões desta igreja. Deus eterno, levanta, abre mais portas, porque é uma igreja missionária. Senhor, dá o prédio, Senhor, daqueles lugares que eles estão ali implantando as igrejas. Abre uma porta, levanta alguém, move o céu, move a terra. Deus, faz uma obra, para que o nome do Senhor seja propagado, glorificado, e muitas vidas na Europa sejam salvas. Que haja um grande reavivamento, Senhor, na Europa. Ó Deus, nesta manhã eu faço essa oração, humildemente te peço, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Podemos assentar. Muito obrigado. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os pés mais um pouquinho. Minhas mãos não são mais minhas. Que nesta manhã possamos cantar com a nossa alma este hino. Mas se você não tem coragem, não cante. Só os que têm coragem de entregar a vida verdadeiramente, inteiramente, e dizer: Senhor, toma-me, eu sou teu.
caso das irmãs, eu sou tua. Nada, 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 nada. As minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça de minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Quem quer? E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos ainda servem, usa-me. Só quem quer. E calarabando, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, oh, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Leba, sebe, anabe, sou. Os meus pés não são mais meus pés. Não. É teu, Senhor. Em o seu querer eu os entrego como veículo. Senhor, usa os meus pés e vai buscar de volta todos aqueles que caiu, todos. Vai com os meus pés e leve a paz de volta aos aflitos corações. Aqueles que querem, levanta a voz e cante. E se os meus pés ainda te servem, usa-me. Canta mais alto. E abada serve a nave. Se te serve a minha vida, eis. Quem pode dizer eis-me aqui para ele? Quem pode? Escuta isso aqui. A minha voz não é só, não, Senhor, não, é tu. Em tua casa eu a usarei para quê? Para o seu louvor. Usa minha voz, as nações te adorarem. Enche minha boca, eu falarei de ti em todo canto que o Senhor me levar. Quem pode cantar? Quem pode? E se a minha voz ainda te serve, usa-me. Meu Deus, me usa-me, Senhor. E se te serve a minha vida, só quem quer levanta a voz e vai dizer mais forte. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aplauda o Senhor e diga: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus.
Tomem assento. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando conosco. E que encontre um povo que ouve e lhe obedece. Em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Irian. Quem quer que ele volte para falar outras vezes. Deus abençoe a família, abençoe toda a obra ali em Feira de Santana e toda a região, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E o pastor Irian, ele é escritor também e trouxe 2 livros nesta manhã, Vencendo o Dia Mau e O Sermão do Mestre, desenvolvendo um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Antes de terminarmos aqui, faltando alguns minutinhos, pastor Irian, se quiser, pode estar ali na saída, não é? E